seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Doroche e nesta edição do Alesp Cidadania vamos falar sobre licença maternidade, que é o período de 120 dias, no mínimo, em que uma pessoa que tem o direito de se afastar do trabalho quando dá à luz ou em caso de adoção e passa a receber o salário maternidade como benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social ou da empresa onde está registrada como funcionária. Esta medida busca oferecer um período de adaptação para que as mães consigam ter uma dedicação maior ao bebê que está nos primeiros meses de vida. Aqui na Alesp, tramita o projeto de lei número 168 de 2023, que amplia o prazo das licenças maternidade e paternidade de servidores públicos estaduais com filhos portadores de necessidades especiais de qualquer natureza. Então, para falarmos sobre o assunto, converso de forma remota com Fernanda Casulevicius, advogada trabalhista. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Olá, Priscila, eu que agradeço o convite. É sempre uma imensa honra falar sobre os direitos das mulheres. Eu fico sempre muito feliz quando trato desse assunto, então eu que agradeço. Muito obrigada. E também recebemos de forma remota a Renata Filardi, vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Renata, muito obrigada também pela sua participação. Obrigada, Priscila, pelo convite. É muito bom participar falando do mercado de trabalho dos nossos funcionários e colaboradores. Eu já começo perguntando para a Fernanda a importância da licença maternidade. Eu já adiantei ali que é um período mínimo de 120 dias. Queria que você começasse, Fernanda, detalhando essa importância, porque é uma segurança que as mães têm nesse momento tão delicado que são os primeiros meses do bebê, né? Exato, Priscila. Esse momento ele é muito importante para a conexão da mãe com o filho, seja o filho que é parido, né, ou o filho adotivo. É necessário tanto uma questão para uma conexão com o filho, uma questão psicológica, uma questão de adaptação, que a mulher tanto precisa, o homem também precisa, mas predominantemente a mulher, evidentemente, precisa desse tempo, e esse prazo de 120 dias, ele é legalmente estabelecido para as mulheres e pode ser elastecido para 180 dias para empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. E quais são, Renata, os principais direitos de quem solicita essa licença maternidade? Porque existe uma preocupação muito grande das mulheres, principalmente agora a gente tem falado muito sobre a licença paternidade, né? Dessa questão na volta ao trabalho. Muitas mulheres, inclusive, acabam se desligando ou depois daquele prazo até mesmo sendo desligadas da sua função. E aí fica essa preocupação, né? Quais são os direitos? Bem, a mulher ela tem uma estabilidade de 5 meses após o retorno da licença maternidade. Então, a Fernanda acho que pode falar um pouco mais sobre isso, porque entende da legislação, mas ela tem vários direitos adquiridos quando ela sai de licença maternidade. E eu acho que é aí que a Fernanda falou que é muito importante usar esse período da licença maternidade até também para entrar em contato com a empresa, falar, olha, estou voltando, como é que está aí? Porque às vezes a mulher se desconecta totalmente e a gente não sabe nem se ela vai voltar. Então é importante também não só toda a pressão que ela tem, todo o arranjo, a organização que ela tem que fazer para retornar para o trabalho, ou seja na creche, ou seja alguém para tomar conta do seu filho, uma rede de apoio, mas também que ela fique sempre em contato direto, não precisa ser sempre, mas ter um contato com a empresa também, para que a empresa saiba que ela tem vontade de voltar, que ela quer voltar a trabalhar. Isso também é importante. Esse contato que a Renata destaca, né, Fernanda, é muito importante até pela essa questão da segurança depois, né? Porque a mulher está nesse período delicado de conexão com o filho, mas também tem a preocupação de quando voltar ao trabalho daqui 4, 5 ou 6 meses. Exato, eu aproveito o gancho da pergunta direcionada à Renata para abordar a questão dos direitos aí que as mulheres têm. Então, além da estabilidade no emprego, que são 5 meses contados a partir do parto, a mulher também, as empresas que possuem mais de 30 empregadas mulheres com mais de 16 anos, precisam disponibilizar creche para os filhos, ou ainda a CLT permite o pagamento do auxílio creche para fazer essa substituição.
Além do auxílio creche, a gente tem aquele período de aleitamento materno, que trata aí de 2 pausas de 30 minutos até 6 meses do bebê, para fazer a amamentação desse bebê, é um direito da mulher. Tem aquelas questões em que esse período, para as empresas que não possuem a estrutura adequada, ou mesmo a mãe solicita para o seu médico um atestado de aleitamento materno, e esses 30 minutos ao longo dos 6 meses, ele é substituído por o equivalente a 15 dias. Então, a mãe goza aquele período de licença maternidade, mais geralmente os 15 dias destinados ao aleitamento materno, para retornar ao seu trabalho. Então, esses são alguns dos direitos destinados às mulheres que dão à luz nesse contexto de licença maternidade. E realmente é uma preocupação a questão do retorno. É importante a mulher, como a Renata bem pontuou, sinalizar que está disponível para o retorno, que quer retornar quando isso for real, né? Quando ela realmente quiser voltar, porque é um momento muito delicado, até de confusão, até de entender se realmente a pessoa vai seguir no mercado de trabalho ou vai se dedicar ao filho. Existe uma confusão aí que é até uma questão de âmbito médico para ser tratado. Então é importante a mulher dar essa sinalização. A questão é, a lei estabelece o prazo de 120 dias, podendo alcançar 180 dias, e aí essa pessoa precisa retornar ao trabalho para garantir o emprego dela. O emprego dela estará garantido, deve ser mantido pelo prazo de 5 meses após o parto. Além disso, o posto de trabalho dessa pessoa precisa estar disponível. Então, ela precisa voltar ali para aquela função que ela já exercia, com os mesmos benefícios que ela já dispunha quando ela saiu de licença maternidade. A gente sabe, Priscila, que é um grande desafio, principalmente para as pequenas empresas, manter o posto de trabalho dessa pessoa. As grandes empresas ainda têm estrutura, caixa, orçamento, mas para as pequenas empresas é sim uma dificuldade, não tão grande quanto para a mãe, mas é sim uma dificuldade de manter aquele emprego, porque hoje o que acontece, como bem pontuado no início, o pagamento da licença maternidade, ele é feito pela Previdência Social, mas no atual cenário, a empresa que precisa antecipar esse pagamento. Então, é a empresa que faz o pagamento para depois os valores serem devolvidos para a empresa por meio de abatimento do INSS. É assim que funciona. E é difícil para as pequenas empresas disporem desse valor, além de uma contratação de uma outra pessoa para repor essa mão de obra. Então, existe um desafio para os dois lados. No meu entendimento, é sim maior para a mulher, ela está com um bebê pequeno, ela precisa de rendimentos, ela precisa alimentar o seu filho. Muitas vezes a gente está falando de mães solos que dependem desses valores. Então, é um desafio sim, mas também é um desafio para as duas partes. Maior para a mulher, com certeza, mas também eu gosto de trazer esse cenário das pequenas empresas, das empresas com menor potencial econômico e financeiro. Renata, quando a Fernanda fala desse cenário das empresas, aí vou pedir a sua experiência pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Como que as empresas, elas trabalham com isso quando tem essa questão da pequena empresa, né? Porque muitas empresas grandes, na maioria, quando a mãe ou adotiva ou biológica, ela tira a licença maternidade, né? Ela solicita e sai por esse período, normalmente as empresas substituem essa funcionária por esse determinado tempo e depois, se a funcionária retornar ou por escolha própria ou não querer retornar, o posto dela está ali, né? A empresa já substituiu essa mãe naquele determinado momento. Mas e as pequenas empresas? Existe aí uma solicitação muito grande? Como é que a associação enxerga e tem visto esses números? Realmente, quando uma empresa é menor, e até em grandes empresas também, você não tem um headcount ou você não tem alguém para colocar no lugar. Então, quando a mulher sai de licença maternidade, alguém vai assumir esse trabalho. Então, realmente tem um número maior de pessoas que vão estar mais impactadas ou mais estressadas com aquele trabalho. Então, isso acontece, isso é normal. Então, não só em pequenas empresas, mas em grandes empresas também, onde você não substitui aquele profissional. Você vai redistribuir todo o seu trabalho entre outros profissionais que vão assumir aquela tarefa. Então, isso acontece bastante. Fernanda, e existe uma diferença? Na maioria das empresas. Na maioria das empresas. Existe uma diferença da licença maternidade para a mãe biológica e para a mãe adotiva?
Não existe diferença, é o mesmo período. Como a gente mencionou, Priscila, não é só a questão da recomposição física da mãe. Existe a recomposição física da mãe que é submetida ao parto, seja o parto natural, seja qualquer outra forma de parto, mas essa conexão com o filho que precisa existir, por mais que o filho venha por meio de um parto ou por meio de adoção, a gente precisa criar aquele vínculo com aquela criança, a gente precisa se readaptar a esse novo cenário, a gente precisa adaptar a nossa casa, a gente precisa adaptar a nossa rotina, o nosso relacionamento, quando um relacionamento existe, a gente precisa equilibrar todos esses fatores para recepcionar aquela criança. E essa licença maternidade, ela existe para a proteção principalmente do filho, do menor, da criança. Esse é o maior bem protegido por essa legislação, é a criança. Aquela criança, ela demanda cuidados, ela demanda necessidades, e a gente precisa atender isso, atentar a isso. Por essa razão, essa lei existe, e existe para as duas mães. E quando a gente fala da licença paternidade, a lei é a mesma, os direitos são os mesmos? Infelizmente, Priscila, nós temos aí uma disparidade gigante que, na minha concepção, é errada, porque a gente enfrenta uma grande discriminação com relação à contratação de mulheres, exatamente pela questão da maternidade. O prazo de licença maternidade hoje é de 5 dias. Eu gosto de lembrar que esse prazo, ele não é um prazo fixo, na verdade ele é um prazo provisório. É necessário que haja a disposição do prazo efetivamente. Isso, inclusive, está em debate, a possibilidade desse prazo de 5 dias ser alterado justamente por se tratar de um prazo provisório previsto na Constituição Federal. Então, em breve, teremos aí, se Deus quiser, uma alteração nesse prazo, porque ele é muito curto. Eu gosto também de pontuar que o prazo previsto são de 5 dias de licença paternidade hoje, o prazo de licença maternidade são 120 dias, podendo ser prorrogado para 180 dias. No entanto, as empresas e os empregados precisam observar o que dispõe a Convenção Coletiva de Trabalho da atividade econômica, Priscila, porque muitas vezes a Convenção Coletiva de Trabalho prevê situações melhores para os empregados. Então, os dois lados precisam estar atentos no que dispõe a Convenção Coletiva, que faz lei entre as partes, faz regra entre as partes, dentro da hierarquia das normas que a gente fala. Essa Convenção Coletiva ali tem uma força de lei, ou o acordo coletivo da empresa também precisa ser consultado. Pode ser aí um prazo de licença paternidade maior. E o que é muito bacana hoje é que muitas empresas, geralmente as empresas maiores, fazem uma previsão de um tempo maior de licença paternidade. Geralmente não é equiparado à licença maternidade, mas faz esse elastecimento do prazo, que é justamente para trazer essa conexão do pai também, que deve cuidar do filho, deve olhar para o filho, assim como a mãe. A gente sabe por questões, às vezes, biológicas, a mãe é mais demandada, mas o pai também tem o seu papel, e eu acho super importante a gente evoluir nessa legislação de modo que seja, na minha opinião, equiparado esse período, ou ao menos algo próximo, né? Na minha opinião pessoal, esse prazo deveria ser ao menos de 90 dias. Mas vamos aguardar os próximos capítulos da novela do prazo de licença paternidade, como ficará. Mas atualmente são 5 dias. Fernanda, queria agora que você explicasse para a gente, Renata, desculpa, a Fernanda destacou essas questões importantes, e agora queria saber a opinião da Renata na explicação, essa questão de como que afeta, porque a gente sabe, embora a gente muitas vezes fale que a licença maternidade não afeta na carreira, no desenvolvimento profissional, mas a gente percebe que de uma determinada maneira afeta sim, né? Esses impactos, porque a gente fica com a preocupação de que precisa voltar a trabalhar, temos uma profissão, mas também temos alguém que depende da gente, uma preocupação maior ainda, que é o bebê que está ali nos primeiros meses de vida.
Não, exatamente. Eu acho que são os dois lados que eu acho que tem que estar muito atentos. Eu acho que a mulher ela tem que se preparar para a licença e se preparar mais ainda para o retorno. E é aquilo que eu falei de, olha, dá uma ligada para a empresa, conversa com o seu chefe, fala que você tem interesse em voltar, isso ajuda bastante. Porque a empresa também fica ansiosa para saber se aquela pessoa vai voltar ou não. Se preparar, se organizar, ter uma rede de apoio. A Fernanda falou muito da licença paternidade, eu achei bem bacana que hoje realmente só tem 5 dias, ou 15, mais 15 se você for uma empresa cidadã, então você consegue fazer 20 dias, mas às vezes a gente como mãe não deixa o pai atuar muito. A gente tem a tendência de ser uma mãe mais superprotetora, então acho que isso é importante também. A mulher ela saber que ela precisa ter uma rede de apoio que dê suporte, seja o companheiro ou seja uma outra pessoa. Então, assim, ela não ficar com todo o trabalho para ela. Então, se preparar. Já a empresa sinalizar também. Então, eu falo assim, chefes, liguem para para as grávidas, para as suas funcionárias e converse com ela. Como é que tá? Você quer voltar? Você não quer voltar? A gente está esperando você, porque a pessoa fica tensa, porque a maioria das mulheres acha que vai perder o emprego na hora que ela volta da licença maternidade. Então, a empresa também tem que ter esse cuidado. Então, liga para a funcionária, conversa com ela, fala que a vaga dela está lá, que a gente está esperando. Eu acho que a conversa entre as partes ajuda bastante a passar por esse período que é difícil para ambas essas partes. E existe também uma preocupação e também aí todo um cuidado da empresa, né, Renata, no retorno, porque muitas mulheres, quando retornam, ficam naquela situação, meu Deus, o apego com o filho, né, porque passou aproximadamente 6, às vezes 7, 8 meses direto com a criança, e aí tem aquele apego, até o acolhimento e a forma de olhar essa funcionária com um pouco mais de atenção, né? Exatamente. Eu acho que assim, a mulher nesse momento, acho que a primeira, não sei se vocês são mães, mas eu sou, é a culpa. A gente fica com culpa de deixar o filho em casa e voltar a trabalhar. E fica com mais culpa ainda se a gente gosta de trabalhar. Então a gente fica, gente, eu não posso gostar de trabalhar. Eu tinha que estar só cuidando do filho. E a empresa tem que ter esse olhar, porque inclusive a gente agora fala tanto de amamentação, que a gente, quanto mais tempo essa criança for amamentada, é melhor. Então, as empresas grandes, ou algumas empresas já têm a sala de amamentação, como a Fernanda falou, e tem os horários também. Então, eu acho que é muito negociar, tipo, o que você prefere? Você prefere sair mais cedo, chegar um pouco mais tarde? Tem uma flexibilidade. Então, hoje a gente tem várias ferramentas. A gente tem o trabalho híbrido, a gente tem o home office, a gente tem a flexibilização do horário de trabalho. Então, tem várias ferramentas que a empresa pode utilizar para agilizar isso. Então, eu acho que é muito importante conversar. Como é que está essa mulher? Se ela, por exemplo, vai trabalhar home office, ela tem suporte em casa? Porque não adianta ela trabalhar home office e ela não ter com quem deixar a criança para trabalhar no computador. Então, tem que ter uma rede de relacionamentos também. Então, é importante ter esse bate-papo para entender o cenário. Cada mulher tem uma história, então é importante você conversar para entender qual é a melhor forma de trabalhar. Fernanda, a importância dessa conversa, né, que a Renata destaca, o acolhimento dessa mulher, a preocupação da empresa com a mulher no período de licença maternidade. Exatamente, foi perfeita aí a fala, concordo plenamente com a Renata. A comunicação, ela é sempre o melhor caminho. A gente consegue fazer um ajuste com o empregado, a empresa se comunicar com o empregado e buscar a melhor alternativa para as duas partes, né? A comunicação, a transparência faz com que todo mundo chegue num denominador comum e todas as partes fiquem satisfeitas. A gente tem o problema da expectativa da mulher ao retorno, como a Renata falou, das duas partes, a expectativa da mulher e muitas vezes se desdobrar para entregar até um pouco mais do que ela entregaria com medo da demissão, com medo de, olha, talvez a empresa entenda agora que eu não seja suficiente, que eu não seja capaz ou que eu esteja com um olhar voltado para o meu filho e não vá entregar o que eu sempre entreguei. Então tem uma cobrança pessoal da mulher e aí também naquele sentido de culpa, eu não sou mãe, mas como a Renata bem pontuou naquele sentido de culpa, de querer fazer mais pela empresa, também há o outro lado ali da empresa que tem esse medo de a qualquer momento perder essa profissional, que às vezes é essencial para a empresa, porque existe essa possibilidade, né? É uma adaptação, todo mundo está se adaptando a essa nova realidade. Então, a comunicação é sim essencial. Buscar sempre fazer a comunicação com os olhos na legislação, para não ofender a legislação. Então, minimamente, as leis
e as previsões de convenção e acordo coletivo devem ser respeitadas. Partindo desse pressuposto, partindo do que já existe de legislação, a gente consegue fazer um diálogo e estabelecer outros regramentos, outros ajustes entre as partes, sempre de maneira formalizada, sempre ajustando termos entre as partes, para que tudo fique claro, transparente e depois não haja um problema no futuro. É importante trazer também, Priscila, que a estabilidade no emprego, ela existe para a mulher, só que ela não é infinita, ela tem uma limitação. Então, se aquela empregada não quer mais o posto de trabalho, eu aconselho, é a decisão que foi tomada, ou busque a empresa para tentar uma tratativa, de repente, de um acordo, ou peça sua demissão. Se for o caso de acordo, a empresa vai precisar buscar o sindicato da categoria ali para ajustar essa demissão de modo que ela não seja invalidada depois na Justiça do Trabalho. Inclusive, o pedido de demissão também é necessário o acionamento do sindicato para ter validade. Porque a gente está, como eu mencionei, a gente está lidando não só com o direito da mãe, mas nós estamos lidando com o direito da criança. Então, precisa aí existir uma chancela do sindicato para validar tanto o pedido de demissão quanto o acordo. Além disso, a grávida, a mãe não grávida, a mãe que queira se ausentar, não queira mais trabalhar, não comece a provocar questões de demissão, não para a empresa aceitar eventualmente um acordo, porque apesar da estabilidade, ela não é eximida de uma justa causa, por exemplo. Então tem que cuidar com faltas, tem que cuidar para cumprir as regras da empresa. Então, não forçar uma situação, às vezes a empresa não aceitou aquela condição de acordo para aquela pessoa sair, não provocar nada no sentido de, olha, não aceitou o acordo, então agora eu vou começar a faltar, não faça porque a justa causa, ela pode acontecer, mesmo se tratando de mães com estabilidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e a seguir rapidinho, a gente volta aqui a conversar sobre licença maternidade no Alesp Cidadania. Esperamos vocês! Já estamos de volta e nesta edição do Alesp Cidadania estamos falando sobre licença maternidade. Aqui na Alesp tramita o projeto de lei número 168 de 2023, que amplia o prazo das licenças maternidade e paternidade de servidores públicos estaduais com filhos portadores de necessidades especiais de qualquer natureza. Eu converso de forma remota com a Fernanda Rasulevicius, advogada trabalhista, e também com a Renata Filardi, vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Renata e Fernanda, nós já falávamos, né, e você que nos acompanha pela TV ou pela internet, dos direitos, de toda essa questão da importância da licença maternidade. Agora eu queria perguntar para a Renata como que as empresas enxergam a mulher que necessita, que precisa, né, e solicita essa licença maternidade. Bom, aí eu acho que ainda existe um tabu que é que as mulheres, quando vão ser mães, elas não vão trabalhar bem, elas não vão ter a mesma produtividade que elas tinham antes. O mundo já melhorou, a gente já evoluiu bastante, mas eu acho que ainda temos muito esse olhar machista, que a mulher não vai ter a mesma produtividade que ela tinha antes. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar com as pessoas. Eu acho que, em termos da legislação, as empresas cumprem. Não vejo problemas em relação a isso. Eu acho que é muito mais a cultura e os vieses inconscientes que a gente carrega. Então, assim, a mulher, inclusive, quando ela é mãe, ela quer trabalhar mais, porque ela vai querer prover uma vida melhor para aquela criança. Então, ela quer melhorar de vida, ela quer ser promovida, ela quer crescer. Então, é importante da gente começar a ter esse olhar, que é conversar com os chefes, conversar com as lideranças,
que a produtividade, inclusive, vai ser maior. Então, eu acho que esse é o ponto principal, porque a legislação, eu acho que realmente as empresas elas cumprem dentro do possível, porque senão elas são penalizadas de alguma forma, inclusive judicialmente, mas eu acho que o que a gente precisa trabalhar muito ainda é a cabeça das pessoas, a forma que as pessoas veem esse retorno da licença, como se a mulher quisesse só se dedicar ao filho e não quisesse trabalhar. Ainda existe essa cultura, né? Principalmente a preocupação, tem que existir uma preocupação com o psicológico, emocional dessa mulher, né? Porque ela volta mãe, na maioria das vezes com o corpo ainda se recuperando do parto, e ainda tem toda essa questão, como eu falei, emocional, que tudo isso, direta ou indiretamente, pode interferir no rendimento dessa mulher, né, Renata? Não, isso não tem a menor dúvida. Eu acho que nesse momento a gente tem que estar um pouco mais aberto, porque a mulher vai estar mais fragilizada. Não é um momento fácil. Quando você tem um filho, a sua vida muda completamente. Você passa de ser a pessoa principal e você passa a amparar aquele bebê, aquele ser, é o principal que você vai tomar conta. Então, a mulher vai estar fragilizada, a mulher vai ter uma pressão muito maior. A amamentação em si também é complexa, porque você tem que voltar para casa, você tem que tirar leite, e às vezes você tem que tirar leite no meio do trabalho do expediente, seu leite pode vazar e você pode sujar sua camisa. Então, as mulheres têm, assim, elas estão pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, o psicológico é importante, uma rede de apoio é importante. Então, assim, ter alguém para você conversar, ter alguém para você trocar, outras mulheres grávidas, converse com outras mulheres grávidas, como que elas passaram, como é que elas voltaram a trabalhar. Acho que é importante a comunicação, como a Fernanda falou, a comunicação acho que é a base de tudo, não só para a mulher, mas como para a empresa também. Fernanda, e quando a gente fala dessa comunicação, né, também existe uma preocupação, eu também ainda não sou mãe, mas vejo pelas minhas amigas, inclusive algumas delas encurtaram a licença maternidade. Alguns casos que prolongaram, emendaram férias, pediram férias de anos, né, quero emendar minhas férias aqui, estenderam com essa licença esse período para amamentação, mas muitas delas encurtaram com esta preocupação de manter o emprego, porque percebiam que na empresa não estavam tendo esse apoio psicológico, enfim, essa conversa aí mais aberta com a chefia, com seus superiores. Como é que funciona isso na legislação, essa questão do encurtamento da licença? Olha, Priscila, a resposta é bem simples. Não pode acontecer isso. A empresa não pode permitir o encurtamento na licença maternidade, porque senão ela, além de uma condenação, uma possível condenação e indenização por danos morais, ela pode ainda ser condenada a danos materiais aí na questão dos ganhos, nesse período que essa mulher retornou de forma antecipada da licença maternidade. Isso não pode acontecer sob nenhuma hipótese. Eu vejo isso acontecer dentro de um cenário que a gente já está falando de uma fraude trabalhista, que é a questão da pejotização. Então, hoje a gente tem depois da reforma trabalhista em 2017, foi inserido um artigo na CLT a respeito dos trabalhadores autônomos não serem considerados empregados. Essa inserção, na minha concepção, foi muito equivocada, que o que aconteceu? Muitas pessoas deturparam o conceito do profissional autônomo. Então, o que tem acontecido? Tem acontecido um movimento de contratação de pessoas para serem empregados, assinando um contrato de prestação de serviços. E aí nasce a questão da pejotização fraudulenta, que é você transformar aquele empregado num prestador de serviço, quando, na verdade, ele continua sendo um empregado. Nesse aspecto, essa mãe, essa empregada, ela não tem o registro na carteira de trabalho. Então, aquele movimento em que a empresa antecipa o pagamento para depois descontar da Previdência Social, no recolhimento da Previdência Social, isso não existirá, né? A empresa que está fazendo esse movimento equivocado sabe que está fazendo, na maioria das vezes sabe que está fazendo de forma errada, precisa daquele profissional, sabe que a lei garante a licença maternidade. E mesmo dentro do âmbito da prestação de serviços, as empresas dão essa licença maternidade e acabam nessa negociação de períodos menores. Olha, eu vou te dar, mas você é prestadora de serviço, então você fica 3 meses afastada, depois você volta, tá? Então, acabam negociando, ou até mesmo a prestadora com medo, fala, não, olha, eu fico só 3 meses, tá tudo certo e eu retorno, mas a legislação não permite. E mesmo tratando de PJ,
PJ que eu digo que não seja, né, um prestador de serviço, mas seja um empregado, essa mãe terá todos os direitos garantidos, mas para isso ela precisa acionar a Justiça do Trabalho, ou seja, mover uma ação trabalhista pleiteando todos esses direitos. Mas a resposta é: não pode. Isso é inegociável. É um direito que não é negociado. A gente tem sim alguns direitos que podem ser relativizados, negociados, que geralmente são negociados dentro de uma convenção coletiva, acordo coletivo, ou mesmo de forma entre a empresa e o empregado. Existem algumas possibilidades, mas licença maternidade é um direito constitucional inegociável. Renata, e existe uma diferença nessa questão, muito da fala da Fernanda, existe uma diferença de como empresas de diferentes setores tratam a licença maternidade? Vocês percebem que existe o cuidado maior de empresas de determinados setores, uma diferença para outros setores? Deveria ser da mesma forma para todo mundo, mas a Sim. gente vê acontecer na prática, por exemplo, empresas que têm um segmento mais com mais homens, então uma empresa de energias, empresa de construção civil, então empresas que você tem mais homens no comando, você tem uma dificuldade maior, mas todas deveriam seguir a legislação e trabalhar a licença maternidade com o período ideal, que é o que está suposto na lei. Então, mas na prática a gente vê algumas diferenças sim em alguns tipos de setores. A conscientização, e até como você falava da cultura, né, das pessoas, de que a licença maternidade é importante para a mãe, para o bebê e também para a empresa, porque a mãe volta exatamente como você destacou, né, Renata? E a Fernanda também já, nas suas colocações, destacou muito bem. A mãe volta com mais vontade, mais determinada a trabalhar, né? Porque agora ela tem alguém ali que depende muito dela, mas ainda existe muito essa cultura de que a mãe possa não render tanto quanto rendia quando não tinha o filho, né? Eu acho uma coisa que eu acho importante, que as mulheres precisam falar mais. Os homens, eles fazem isso muito bem. Então, por exemplo, no aumento salarial, o homem ele consegue sentar numa mesa de negociação e negociar com o seu chefe um aumento de salário. Ele fala, olha, eu preciso trabalhar, que eu estou precisando de aumento de salário e tal. A mulher tem mais dificuldade, ela acha que ela precisa ser perfeita, ela ser muito boa naquilo que ela faz para ela pedir um aumento. Então, isso acontece para tudo. Então, a gente tem que estimular que as mulheres conversem, que olha, eu vou sair de licença, eu quero tirar minha licença tranquilamente, mas eu vou voltar, eu quero meu cargo aqui quando eu estiver no retorno. Então, conversar com a sua chefia é extremamente importante, mas as mulheres também têm que dar esse primeiro passo. A gente vê, às vezes, as mulheres um pouco mais passivas, esperando que a empresa determine, que o chefe determine. Então, acho que a mulher precisa tomar um pouco mais esse espaço também que é dela. E qual seria, Fernanda, na sua experiência como advogada trabalhista, uma política ideal para apoiar mais as mães nesse período de licença maternidade? Olha, Priscila, partindo do princípio do que a legislação prevê, primeiro passo, cumprir as determinações legais. Segundo, dentro do que é possível ser feito, se a gente conseguir aderir à questão do home office, por exemplo, ou o trabalho híbrido, como a Renata mencionou, desde que essa mulher tenha alguma estrutura para alguém ficar com a criança ali, então ela já está dentro do seu lar, a criança provavelmente estará com ela, evidentemente ela não vai conseguir trabalhar com a criança, então é importante que tenha alguém ali, algum apoio, seja de um profissional, seja de um familiar, da mãe, enfim, de quem for, mas é uma alternativa. A redução da carga horária, ajuste do horário de trabalho dessa mulher inicialmente, uma conscientização de todos os empregados, não no tratamento de uma pessoa especificamente, mas vamos treinar os nossos empregados de como tratar qualquer mulher que retorne de licença maternidade. Quais os cuidados que a gente tem? Porque essa pessoa, ela está fragilizada, ela está com medo de ser demitida, ela quer entregar mais por medo de ser demitida, na maior parte das vezes. A gente vive hoje um cenário em que o casal precisa trabalhar. São poucas famílias em que o homem provê a família e tal. A gente hoje está num cenário que o casal precisa trabalhar, a grande maioria. Claro, a gente tem situações diferentes, mas a grande maioria
precisa o casal trabalhar para sustentar a família, para atingir as suas metas, seus sonhos, enfim. Então, na maior parte das vezes, as mulheres estão acuadas, elas têm até medo de como será o tratamento com os colegas de trabalho, com o chefe. Então, assim, vamos treinar os nossos empregados para saber lidar com essas situações, em primeiro lugar, não tratar essa mãe de forma diferenciada, vamos devolver o cargo para essa pessoa e sentir como é a entrega. Está sendo complicado? Vamos dar um tempo, dar um prazo para aquela pessoa, de adaptação daquela pessoa. Às vezes ela retorna para o mesmo posto de trabalho, que é a regra, ela retorna para o mesmo posto de trabalho, mas como está nessa questão de adaptação, de conciliação da vida materna com o trabalho, pode ter diferenças na atuação. E é importante que a gente dê um prazo. Vamos esperar como é a performance, como é o trabalho dessa mulher ao longo de 3, 4 meses. Está complicado, não está atendendo o que deveria atender? Vamos tentar uma outra função, vamos tentar uma outra atividade. Então, isso eu estou dizendo pós-estabilidade, tá? E sempre manter o diálogo se aquela pessoa quer estar na empresa, se ela quer ficar ali, porque às vezes a pessoa não quer fica apenas para não abrir mão dos direitos dela. Então, assim, vamos manter o diálogo, se for possível, fazer um acordo com essa mãe, que seja feito, porque aí a gente está falando da alegria de duas partes, né? E se for possível, se estiver dentro da política, dentro das regras da empresa, faça, se é o caso da mãe não querer continuar naquele trabalho, porque a gente também tem esse cenário da mãe que não quer, da mãe que está sentindo, que quer ficar com o filho, que abre mão da profissão mesmo, não se importa, não é importante agora para ela essa questão e parte por um outro caminho. Então, existem essas possibilidades, horário, ajustar, de repente, a função, um trabalho remoto, um trabalho home office, um trabalho híbrido, de repente, tirar um pouco de atribuições daquela pessoa, dividir na equipe, deixar todo mundo preparado, treinado para recepcionar não uma mulher, mas as mulheres. Vamos preparar a empresa para toda e qualquer mulher. E aí, não só as mulheres, mas as pessoas que voltam de qualquer afastamento previdenciário, por exemplo, de natureza acidentária ou auxílio-doença, enfim, as empresas precisam fazer a manutenção desses treinamentos de como lidar com todas essas situações. A empresa é responsável pela saúde dos seus empregados. E, às vezes, as pessoas não concordam com isso, mas entra ali dentro da questão do risco do negócio. Ter uma empresa é ótimo e ela demanda responsabilidades, e as suas responsabilidades são maiores do que as responsabilidades de um empregado, e você precisa assumir isso. Então, a legislação te demanda as empresas cuidarem dos seus empregados, então vamos cuidar dos nossos empregados, até porque quando a empresa tem essa consciência, todo mundo caminha muito melhor, né? Uma empresa em que as pessoas são bem tratadas e cuidadas, ela tem mais resultados. Renata, e os desafios são grandes aí, como disse a Fernanda, né? Tanto para a empresa quanto para a profissional que retorna da licença maternidade. Não, exatamente. E a gente não pode deixar de falar que hoje no Brasil a gente tem mais de 50% da população feminina é o provedor do lar. Então, às vezes, ela não tem com quem dividir, ela trabalha sozinha, ela não tem com quem deixar o filho, então é difícil mesmo. E aí a empresa, como a Fernanda falou, tem esse papel social, inclusive. A gente não pode olhar só para os nossos muros, né? A gente tem que olhar para os muros, pular o muro da empresa e olhar para a comunidade como um todo. A gente precisa fazer esse papel social. Então, é realmente conversar, é realmente negociar, treinar os seus funcionários, porque realmente a gente acha que a pessoa vai voltar e vai fazer tudo que ela fazia antes da mesma forma. Não, a pessoa já mudou, a empresa já mudou, passaram 6 meses, as coisas mudaram. Então, a gente precisa estar sempre se adaptando, sempre conversando. A mulher também precisa ter esse olhar interno, porque a gente, às vezes, se sente culpada, às vezes a gente tem uma pressão absurda, a gente quer fazer tudo sozinha, a gente quer ser a melhor mãe,
e quer ser o melhor funcionário. E não dá, depois, quando a gente é mãe, não dá para fazer tudo. A gente tem que escolher as prioridades. Então, qual é a sua prioridade? É ser mãe? E aí, como a Fernanda falou, pode ser que eu não queira ficar na empresa, mas se a sua prioridade é ser mãe e também trabalhar, você vai fazer as duas coisas, mas você vai ter que dividir um pouquinho da sua atenção, você não vai ser perfeito em tudo. Então, a gente também tem que entender que a gente não é perfeito, que a gente erra, que a gente acerta, mas que a gente mudou, que a estrutura mudou, que a vida mudou, que essa mulher tem que olhar de um pouquinho de forma diferente. Ai, que ótimo ouvir vocês duas nessa conversa. Essa edição do Alesp Cidadania, nesta edição, né, falamos sobre licença maternidade. Eu agradeço muito a Renata, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Renata. Obrigada, Priscila e Fernanda também. Teve uma aula aqui de legislação, então é bacana a gente escutar. Também agradeço muito a Fernanda pelos esclarecimentos. Foi uma aula, como disse a Renata, das duas, da Renata e da Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Priscila, pelo espaço. Obrigada, Renata. Agradeço o convite e me coloco à disposição para retornar sempre que precisarem. Muito obrigada. As portas sempre abertas para as duas. E obrigada a você que nos acompanha pela TV e também pela internet. O Alesp Cidadania fica por aqui, mas continue na programação da Rede Alesp. Até mais!